Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o transplante de fígado, e eu sei que é uma área que alguns ainda talvez não tenham passado. Muitas vezes a gente passa a faculdade sem ter muita noção, assim, de quais as indicações, ou enfim, como é que funciona o transplante, como é que funciona a listagem dos pacientes. Eu sei que vocês às vezes atendem, às vezes não atendem os pacientes no ambulatório, então a questão do pré-transplante, do pós-transplante. Então eu pensei em dar uma pincelada geral sobre o transplante adulto com vocês. E se sobrar algum tempinho, eu também tenho um outro pedaço de apresentação que fala um pouco sobre o pediátrico, se a gente conseguir ter tempo. Então, eu sei que a maioria que está aqui são residentes, eu imagino, né? Então, vocês já têm alguma vivência disso. E se quiserem me perguntar, podem interromper durante a apresentação, tá? Deixa eu só mover aqui a casinha de vocês para cá. Aqui, isso. Então, eu tive uma ideia, assim, eu já dei essa aula para os residentes lá no Hospital de Clínicas também, foi bem proveitoso, assim, eu tento dividir em alguns tópicos só para a gente se organizar, o que nós vamos passar, né, na aula de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as indicações do transplante, como é que está o Brasil no cenário do transplante de fígado, o que diz a nossa legislação em relação aos critérios para a gente poder transplantar os pacientes, quando que os pacientes precisam de algum critério especial para entrar em lista de transplante, não pelo MELD, a gente vai falar também. O que compreende essa avaliação do pré-transplante, que tipos de transplante que a gente pode fazer, né? Claro que tem essas coisas que eu não vou falar aqui, que já existem por aí afora, a gente também não vai entrar, mas mais na nossa rotina, a ideia é passar um pouco da rotina para vocês, né? Falar um pouquinho da técnica cirúrgica, não vai ser o foco principal, mas a gente vai dar uma conversada sobre a técnica cirúrgica, o que a gente espera de resultado de sobrevida no transplante de fígado, e algumas complicações pós-operatórias e um pouco da nossa rotina de manejo pós-operatório. Deixa eu passar aqui. Bom, esse dado, ele é da BTO de 2019, mas ele vem se mantendo já há vários anos. O Brasil já tem vários reportes, né, que o Brasil é o segundo país em número de transplantes, né? Quando a gente fala número total de transplantes de fígado, ainda é bem expressiva, assim, a nossa participação no cenário mundial em relação ao transplante de fígado. E embora a gente tenha ainda uma maior quantidade de tipos de transplante que são transplantes feitos com doador falecido. Nos Estados Unidos segue mais ou menos a mesma linha do Brasil. Eles não têm muita repercussão, muito investimento ou muita participação da modalidade de transplante doador vivo. Ainda é muito doador falecido. Quando a gente começa a pegar outras realidades, países orientais, né, países, enfim, asiáticos, onde a religião também muitas vezes não permite a doação, né, doador falecido, aí a gente começou a ter um maior desenvolvimento do doador vivo. Se a gente passa para a realidade das crianças, a gente vê que é um contrário, assim, ainda nos Estados Unidos ainda não, acho que ainda o doador falecido tem uma grande proporção mesmo nas crianças, mas já no Brasil a proporção de doador vivo para crianças já é bem maior, né? Inclusive a nossa realidade aqui no Sul também, devido à dificuldade da gente conseguir um doador compatível, né? Um doador falecido. Mas então a grande realidade do Brasil ainda é transplante de fígado com órgão de doador falecido. Quando a gente vai pegar em relação à população, né, se a gente vai fazer uma relação entre os transplantes hepáticos por milhão de população, aí a gente já cai lá para entre a 20ª, 24ª posição, né? Então, existem algumas métricas que a gente pode seguir para ter uma ideia de como que o Brasil está inserido no mundo.
A gente teve um impacto importante nos anos da pandemia, nos transplantes, até foi motivo de muito debate em várias sociedades e em congressos, enfim, a questão do Covid, que realmente caiu, né? Caiu a doação, caiu o número de transplantes, e a gente também sentiu esse impacto aqui no fígado. Vocês podem ver que a curva estava em ascensão, a curvinha verde ali, é do transplante de fígado, e depois ali 2019, 2020, e provavelmente começou agora a recuperar em 2022, mas 2021 certamente a gente ainda não chegou nesse ponto, mas vocês podem ver o rim, que é a curvinha azul, sofreu bem mais, né? Porque os transplantados renais estavam tendo muitas complicações relacionadas ao COVID, então foi uma modalidade de transplante que recuou bastante também na pandemia. Conforme a gente foi vendo que os transplantados hepáticos, mesmo que pegavam COVID, eles não chegavam a evoluir de uma maneira tão desfavorável quanto as pessoas que não eram transplantadas de fígado, que ficava muito semelhante. Então as sociedades todos assim, então começaram não, então vamos continuar transplantando, porque as pessoas estão morrendo mais em lista do que estão tendo complicações do COVID, né? Então isso começou a melhorar, assim, no decorrer do que a gente foi entendendo como é que as coisas aconteciam com os transplantados na pandemia. Mas realmente teve um impacto importante. Isso aqui é o relatório da ABTO ainda, né, que é o Registro Brasileiro de Transplante, em que a gente pode ver o que eu falei para vocês, que o número anual conforme o tipo de doador, né, então a gente teve uma queda aqui nesse primeiro gráfico no doador falecido, como eu falei para vocês. A gente teve uma manutenção no número assim de doadores vivos, não teve muita mudança, principalmente no caso das crianças, né? As crianças, quando elas têm a indicação de transplante e elas não são transplantadas logo, elas têm uma alta mortalidade em lista, né? Então, essa manutenção do número de transplantes com doador vivo se deve muito ao transplante hepático infantil, né? Tá? Então, aqui a gente pode ver que no Brasil a gente tem em torno de 100, 110 equipes ativas, tá? Ou seja, que estão transplantando, né? Assim, distribuídas principalmente na região sudeste e região sul, né? A grande concentração. A gente tem um grupo forte na Bahia também, mas a maior quantidade dos transplantes são realizados em São Paulo e aqui no sul. E o que a gente espera, no geral, independente da etiologia, né, do que indicou o transplante para aquele paciente? A gente espera uma sobrevida no primeiro ano, que está aqui, ó, nesse gráfico, do paciente em torno de 76% no Brasil, que ela dá uma caidinha, assim, ao longo do tempo. Claro que o paciente pode ter complicações, ou muitos são transplantados por tumor, eles têm recidiva do tumor, mas a gente vê que a curva, depois ali do 5º ano, ela meio que se mantém, assim, não chega a ser um decréscimo, né? Então, a gente vê que o maior risco para o paciente é no primeiro ano pós-transplante, né? Que é o período pós-transplante imediato, ou seja, ele vai sobreviver ao transplante, ele vai aceitar ou não vai aceitar o órgão, ele vai ter alguma complicação. Então, ele passou daquele primeiro período pós-operatório, a gente tem o período de imunossupressão mais alta, que é ali os primeiros 6 meses, onde ele ainda pode ter alguma complicação do transplante ou uma infecção oportunista, ou enfim, outras coisas que acabam acontecendo mais no primeiro ano, mas depois que ele passou aquele primeiro ano, que ele sobreviveu, ele se mantém quase estável a curva de sobrevida. Então, a gente trabalha e tem lugares do mundo onde trabalham com um nível de excelência, que a sobrevida pode chegar, saiu num report americano de alguns centros, com uma sobrevida em um ano de 95% para adultos, né? O que é uma coisa muito impressionante, assim, se a gente for ver, porque de tudo que pode acontecer, esses pacientes, eles têm muitas comorbidades, né? Eles são cirróticos, mas eles têm diabetes, eles têm problemas cardíacos, enfim, eles têm diversas outras comorbidades que, eventualmente, algum desses problemas pode acarretar num desfecho desfavorável para o paciente, tá? Então, se eu vou seguindo, qualquer coisa vocês me perguntem. O que mudou? O que mudou muito nos últimos anos? As indicações de transplante.
tá? Então, se a gente for pegar ali no início dos anos 2000, ali, aqui já está a partir de 2008, a gente vê que o vírus C, que está nesse verde escuro aqui, eu não sei se vocês enxergam a seta do mouse quando eu passo aqui na tela, que eu estou usando meio como um pointer, assim. Alguém só pode me dizer se sim ou se não. Sim, Tá, dá para enxergar bem. obrigada. Então, aqui, eu vou usar a setinha. Então, quando a gente pega aqui no início de 2000, a gente vê que nos Estados Unidos, e isso, lembre, quando eu falo Estados Unidos, assim, o Brasil quase que segue a mesma linha dos Estados Unidos. Então, mais ou menos tudo que acontece lá acaba acontecendo aqui. Por que a gente não tem esses dados aqui? Porque o nosso registro ainda não faz esse report tão detalhado que nem tem os americanos. Então, aqui é que a gente acaba esperando que cada centro faça alguma publicação para a gente poder entender, mas a organização que tem o OPTN dos Estados Unidos, ela é incrível. O report deles tem não sei quantas páginas, mas tu pode pegar ali transplante por faixa etária, transplante por indicação, enfim, nossa, são milhões de dados. Então, eles têm isso bem, bem legal, assim, para a gente ver ano a ano. Então, aqui, a gente vê que no início a gente tinha uma grande prevalência de causas diversas, e entre essas causas diversas encontra-se também a esteatohepatite, né, o NASH, e o vírus C, ainda era, que está junto aqui nessa linha verde, junto com a azul. A doença alcoólica se manteve, assim, uma indicação constante, né? Aí a gente tem o hepatocarcinoma, que é o HCC, doenças colestáticas, cirroses, biliares, etc., X, que eles não chegam a botar tudo no mesmo saco, e insuficiência hepática aguda. Mas o interessante de ver é o cruzamento dessas curvas, quando a gente vai passar do ano 2015 ali, mais ou menos 2016. Então, aqui a gente começou a ver o declínio da indicação de transplante por cirrose devido ao vírus C. E isso está justamente relacionado ao desenvolvimento de novas drogas para o tratamento da hepatite C, que começaram a ser muito efetivas. Então, a gente percebeu esse declínio ao longo dos anos da indicação do transplante por hepatite C, que nos Estados Unidos hoje já caiu para a terceira causa e quase muito perto da indicação por hepatocarcinoma, tá? Por um outro lado, a doença alcoólica, que vinha se mantendo estável, acabou passando, né, associada ao declínio do HCV, mas ainda mais alarmante, que eles não diferenciaram aqui, que eu tenho certeza que esse outros, a grande composição disso é o NASH, né, que é a obesidade, enfim, como cresceu a indicação de transplante por esteatohepatite. Então, a gente observou nos últimos anos uma troca, assim, na questão da indicação de transplante. Bom, agora sim, como que a gente faz para saber se um paciente, agora eu falo um paciente com cirrose, porque existem outras causas de indicação de transplante até em paciente que não tenha cirrose, mas falando na grande maioria que é o paciente cirrótico. Como é que a gente sabe que um paciente que está cirrótico está no momento de indicar o transplante? Porque a gente não pode indicar o transplante muito cedo, porque a longevidade desse paciente, né, ou, enfim, a rejeição crônica, e, como eu falei, é uma troca de doença quase, né? A gente trata um cirrótico transplantado, mas ele tem que usar medicamentos para não rejeitar, ele tem que cuidar da questão das infecções oportunistas, ele tem que cuidar muito bem daquele fígado, justamente o que eu falei, para ele não ter complicações que levem a uma necessidade de retransplante, seja rejeição crônica, seja problema biliar, problema arterial, enfim. Então, a gente não pode indicar o transplante muito cedo, a gente tem que deixar ele permanecer o máximo de tempo possível com o fígado nativo, enquanto ele está ainda com um risco aceitável, um baixo risco. Então, inicialmente, na história do transplante, se indicava o transplante, o paciente entrava em lista quase que era por tempo de espera. Então, assim, contava muito o tempo, o quanto ele estava esperando aquele fígado. Então, não era por gravidade, era pelo momento que ele foi inscrito na lista. E, é claro, respeitando a questão da compatibilidade ABO, né, compatibilidade sanguínea. Quando começou a surgir o MELD,
e os Estados Unidos adotou o MELD em 2002 para um critério de gravidade para listar o paciente para transplante e para alocar esse paciente na lista, o Brasil começou mais tarde, acabou adotando o MELD em 2006. Então, o MELD, ele é um score que inicialmente ele foi criado para predizer mortalidades em outras condições, né? Inicialmente para ver, foi um estudo que viu qual que seria a mortalidade após o paciente colocar um TIPS, né? O paciente cirrótico necessitar de um TIPS. E foram vendo que podia-se usar esse modelo para predizer mortalidade em outras coisas. E numa delas era na questão do cirrótico com fígado nativo. O MELD ele pode ser utilizado para adultos jovens a partir dos 12 anos. Abaixo dos 12 anos, a gente usa um outro modelo que se chama PELD, que é de pediátrico. Então, a partir de 12 anos é o MELD. Então, o MELD ele vai ser calculado com base naquelas cálculos com aquelas variáveis que estão ali. Se o paciente utiliza diálise, qual é o valor de creatinina, renina e bilirrubina, e mais atualmente o sódio foi incluído, que virou mel de sódio. Então, isso vai criar um cálculo que vai nos elencar o paciente, ou seja, quanto mais alto o MELD, mais grave esse paciente, mais para o topo da lista ele vai. O MELD mínimo para ser aceito para um paciente entrar em lista de transplante é 11, tá? Então, se o paciente tem um MELD abaixo de 11, ele nem entra na lista. Pode inscrever ele, mas ele não vai nem concorrer, né? Então, ele está abaixo do MELD mínimo necessário. O MELD, eu acho que foi um grande passo, assim, na questão do transplante, porque o transplante tem que ser elencado por gravidade, né? Isso aí foi um... Claro que ele ainda é imperfeito, o MELD tem imperfeições que a gente vai falar até, e justamente por isso foram criados os critérios especiais, mas ele é o melhor que a gente tem hoje. É claro que ele já foi um pouco modificado, existem outros modelos hoje que também estão sendo testados contra o MELD, mas pensando na legislação brasileira, é o que a gente ainda tem para se basear. Vamos lá, passando aqui. Então, como eu falei, ele é um preditor de mortalidade, tá? Então, a gente tem que, quando a gente está com o paciente, a gente faz aquele cálculo ali, muitas vezes, qual que é o MELD, né? Os residentes que estão passando na equipe ou que passaram em outras equipes devem ter já ouvido falar sobre isso, a gente bota bastante isso. Então, qual que é o MELD do paciente? Então, assim, um paciente com MELD baixo, menor do que 8, ele é um paciente que ainda não precisa do transplante por esse motivo, porque a mortalidade dele, que normalmente ela é calculada para avaliar em 6 semanas, ela é muito baixa, ela é menor do que 2,5%. Então, esse paciente ainda está, que ele chama aqui on hold, né? A gente está acompanhando ele, vamos ver como é que ele vai ficar, vai aumentar, não vai aumentar esse MELD, ele fica lá no radar, tá? Quando o paciente passa para um MELD de 15, a mortalidade já começa a aumentar. Então, a gente já tem uma predição de mortalidade de quase 10% em 6 semanas. Se esse MELD passa para 20, a mortalidade já vai lá para 23%. Paciente com MELD de 24, 41%. E MELD de 30, mais de 70% de mortalidade. Então, aquele paciente que tem um MELD puro, que a gente chama, né, que eu vou explicar para vocês. Puro por quê? Porque é o MELD calculado com base naqueles exames ali que vão reportar-se à condição clínica do paciente. Acima de 30, ele deve ser transplantado logo, do contrário, ele tem uma alta chance de morrer na lista de transplante, tá? Quem não é contemplado pelo MELD, o que isso quer dizer? Existem indicações de transplante onde o paciente vai se beneficiar do transplante devido a essas indicações dele, mas ele não consegue entrar em lista porque ele não tem, às vezes, alterações necessárias no fígado para alterar os seus exames e pontuar no MELD. Então, nessas listas que estão aí, como pacientes com tumores, tumor neuroendócrino, pacientes com hepatocarcinoma, pacientes com poliamiloidose familiar, que é o PAF, paciente com síndrome hepatopulmonar, entre outras ali, tem mais outras doenças, ou seja, se aquele paciente eu for calcular o MELD dele, ele nunca vai ser transplantado, porque ele não altera. Mas a gente sabe que essas doenças, se a gente não indicar o transplante para ele não vai ter um benefício, ou ele vai a óbito, tá? Então, para esses casos, a gente chama o que a gente pede uma situação especial, ou seja, a gente vai fazer um relatório do caso do paciente e mandar para uma câmara técnica a autorizar
a gente inclui esse paciente em lista de transplante. Quando o paciente entra na lista de transplante por situação especial, ele vai ser contemplado com um MELD de 20. Ou seja, um paciente, por exemplo, com hepatocarcinoma que possa ser indicado ao transplante, quando ele recebe o aval de que a situação dele está ok para ele ser transplantado, ele vai ser listado com um MELD de 20. Se daqui a 3 meses ele não conseguir um transplante, o MELD dele vai passar para 24. E se daqui a mais 3 meses, ou seja, no total de 6 meses do momento onde ele foi incluído na lista, ele ainda não for transplantado, aí o MELD dele vai para 29. E como a gente viu mais nos slides iniciais que o CHC é uma indicação ainda bem importante de transplante, o que começou a acontecer muito é que os pacientes com CHC acabavam, pela situação especial, passando na frente de pacientes que não eram contemplados, ou, por exemplo, um paciente que estava com MEL de 18, 20 ali, e não era transplantado, porque os CHCs foram passando. E isso é uma coisa que foi muito até criticada em alguns lugares, pela questão de, nossa, a gente está conseguindo transplantar os hepatocarcinomas antes até dos outros pacientes que já estavam há mais tempo em lista. Então, isso é uma discussão que ainda sempre volta na questão do transplante pelo hepatocarcinoma, por exemplo. Bom, finalizando aqui a questão das indicações, existe mais uma forma de a gente indicar um transplante para um paciente, que é um paciente que se encontra com insuficiência hepática aguda, tá? Então, esses pacientes, além deles poderem pontuar bastante pelo MELD, às vezes a gente não tem nem tempo de esperar uma oferta para aquele MELD puro, e aí a gente pode solicitar uma prioridade. Então, o paciente com insuficiência hepática grave, se ele preencher os critérios ou de King's College ou de Clichy, ele vai ser dado uma prioridade nacional. E dessa forma, ele entra com o MELD máximo, ali, se eu não me engano, é 40, então ele vai receber uma oferta que seja nacional, porque o paciente tem pouquíssimo tempo para aguardar esse transplante, tá? Outra forma da gente pedir critérios de urgência com prioridade é o paciente que foi transplantado e por algum motivo aquele enxerto não funcionou, tá? E aí, se a gente consegue justificar que foi um não funcionamento primário do enxerto, a gente tem até 7 dias para fazer isso. O paciente também entra em critério de urgência, assim como um paciente que desenvolveu, por exemplo, uma trombose de artéria hepática após o transplante. E uma outra indicação é o paciente anepático por trauma, também vai entrar como critério de urgência e prioridade nacional. Até aqui tudo bem, está todo mundo seguindo, não sei se estou falando muito rápido, se está ok, eu vou passando, tá? Não sei nem quanto tempo já foi, nós 28. Então vamos lá. O que eu acho importante vocês entenderem um pouco mais, se é que vocês já não sabem isso, né? Sobre o transplante no hepatocarcinoma, tá? Primeiro porque, como eu falei ali, é uma das indicações bem importantes de transplante, e outra é uma questão que até hoje gera uma discussão muito importante, e inclusive quais critérios são aceitos para tu dizer que um paciente com hepatocarcinoma vai se beneficiar do transplante e não vai ter uma recidiva da doença tão cedo para dizer que por exemplo, aquele transplante foi fútil, né? Então, o estudo assim mais conhecido, que foi mais adotado e mais famoso, foi o estudo feito em Milão, por Massafero, que desenvolveu esses critérios de Milão. E o que ele viu? Que ele viu que limitando o número de nódulos, ou limitando o tamanho dos nódulos que a gente tinha no paciente com hepatocarcinoma, a gente poderia dizer que até aquele limite o paciente estava se beneficiando do transplante, mas a gente não estava fazendo um transplante para um paciente que teria alta chance de recidiva, tá? Então, em resumo, é isso. Mas, ao longo do tempo, outros grupos foram lançando o que a gente chama de critérios expandidos, né? Então, como é que é o critério de Milão? O critério de Milão, ele diz que é o critério ainda adotado no Brasil,
tá? Então, no Brasil, a gente ainda usa esses critérios para dizer se o paciente pode ou não pode transplantar. Então, é um paciente com hepatocarcinoma, que ele tem até 3 nódulos, tá? De até 3 centímetros, eu esqueci de colocar ali o tamanho. Então, ele pode ter até 3 nódulos de 3 centímetros ou somente um nódulo até 5 centímetros. E não ter nenhuma invasão vascular, nem ter, obviamente, doença hepática. Então, o paciente com uma doença restrita ao fígado, com esse número de nódulos, tá? Então, o que a gente vê? Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver uma relação entre o tamanho do tumor e o número de nódulos e a sobrevida desse paciente esperada em 5 anos, tá? Então, para eu pegar um paciente em critério de Milão, que é essa bolinha verde aqui, quando ele tem até 3 nódulos, até 3 nódulos, até 3 centímetros, a gente vê que ele está dentro dessa faixinha verde aqui, onde a sobrevida esperada dele é entre 75% e 80%. Se vocês lembrarem do início da aula, eu mostrei um gráfico mostrando a sobrevida esperada de todos os pacientes no Brasil ali, que é na BTO, com o fígado, com transplante de fígado, com as indicações todas misturadas. Então, era em torno de 76%, 80% em alguns serviços, eu falei até 90% no primeiro ano e depois caía 60 e poucos. Então, assim, se eu consigo indicar um transplante por hepatocarcinoma num paciente que vai ter essa sobrevida, o transplante não está sendo fútil, eu não estou prejudicando as outras pessoas que estão em lista, tá? Porque eu estou dando uma sobrevida muito semelhante ao que a gente teria por indicações, o transplante por outras indicações. Da mesma forma, quando eu caio aqui, quando eu faço a indicação do critério de Milão para um nódulo e 5 centímetros. Então, essa é a lógica da gente usar o critério de Milão. Mas a gente pode ver que existem nessas outras bolinhas aqui outros critérios que começaram a ser desenvolvidos, que seria para contrapor, assim, por exemplo, nossa, mas será que é somente tamanho e quantidade de nódulos que importa para a gente ver a recidiva, a sobrevida desse paciente? E então, assim, só em questão de números e tamanhos, os serviços começaram a mudar. Então, por exemplo, aqui, quando a gente vai extrapolando aqui 6 nódulos aqui com esse critério de Pittsburgh, vocês podem ver que a sobrevida ela já cai muito, assim, né? Menor do que 50%, aí a gente começa a se perguntar, né? Nossa, será que isso aqui é válido, né? Então, assim, vocês vejam que a gente pode ir extrapolando, assim, né? Então, aqui esse São Francisco é bastante usado ainda, que entra mais ou menos na faixa, que está na faixa amarela. Então, a gente pode calcular isso online até hoje, né? Então, tem um site que a gente pode colocar ali e calcular online. E a gente pode fazer, que é esse projeto que eles desenvolveram, que chama do Metro Ticket, o nome que eles deram para o projeto. Então, quando a gente tem um paciente lá na nossa mão e a gente quer saber qual que é a expectativa desse paciente, a gente pode colocar lá no site o número, diâmetro, né? E bota lá e ele nos dá a sobrevida esperada daquele paciente. Então, é uma ferramenta bem legal de a gente usar. Só para finalizar a questão do hepatocarcinoma, existem... deixa eu fechar a porta ali um pouquinho. Existem estudos mais recentes que agora começaram também a levar em consideração outros indicadores que também levam a biologia tumoral daquele paciente. Como é que aquele tumor se comporta, né? Então, tem marcadores já que estão sendo utilizados para tirar um pouco essa questão de que é só tamanho e número de nódulos, tá? Então, eu espero que a gente ainda avance nesse sentido, mas no Brasil a gente ainda está preso, né? Mesmo preso aos critérios de Milão. Quando é que a gente diagnostica, né? Então, não precisa biopsiar um nódulo para dizer que ele é um hepatocarcinoma para listar um paciente para transplante. Então, os critérios de imagem hoje estão bem desenvolvidos, vocês participam de reuniões com radiologistas, vocês sabem. Então, um exame de imagem trifásico bem feito pode nos dar o diagnóstico sem necessitar biopsiar esse paciente, tá? Então, a gente tem a alfa-fetoproteína, que pode estar aumentada, que é um marcador tumoral, e um exame de imagem trifásico que nos diga, não,
é uma alta chance dessa lesão ser um hepatocarcinoma, tá? O que a gente pode fazer com esse paciente quando ele tem um hepatocarcinoma que foi diagnosticado, o paciente cirrótico, o fígado cirrótico, hepatocarcinoma diagnosticado por exame de imagem, alfa-feto aumentada ou não, isso vai depender, é mais para a questão de prognóstico, né, do que realmente de diagnóstico. A gente pode ver se esse paciente está dentro do critério de Milão. Ele está dentro do critério de Milão, ele é irressecável, primeira coisa, né? Irressecável, então transplante. Se o paciente está fora do critério de Milão, a gente pode trazer ele para dentro do critério de Milão, o que se chama fazer um downstaging, tá? Então a gente vai reduzir o tamanho daquela lesão ou reduzir o número de lesões, ou tornar aquelas lesões inviáveis, tá? Então, existem formas da gente fazer isso. Então, a gente pode fazer isso por quimioembolização, que é TACE, a gente pode fazer isso por alcoolização, ou a gente pode fazer isso por radiofrequência. Então, quando a gente faz esse tratamento dessa lesão, a gente vai reavaliar ela agora como uma lesão tratada. Então, simplesmente, a única coisa que vai valer para a gente indicar, ou seja, esse paciente entrou para Milão, é quanto de tumor viável ele tem, tá? Então, isso é muito importante, porque isso a gente faz direto. Se vocês prestarem atenção ali, o doutor Alex toda hora está fazendo isso aí, ali na Santa Casa. Então, é uma ferramenta que se tem para a gente controlar um pouco a doença, né? Ou tentar colocar aquela doença, né? Bom, vou fazer um downstage, faço uma quimioembolização, avalio o paciente em 30 dias, vamos ver como é que ficou aquela lesão. Avalio o paciente daqui a 3 meses. Opa, a lesão se manteve estável, o paciente não explodiu a doença, bom, esse paciente pode entrar em lista de transplante, tá? Ok, então eu só quis dar um foco um pouquinho maior, né, para o carcinoma, e claro que tem muito mais coisa além disso, né, mas só para vocês entenderem a dinâmica das coisas que são feitas toda hora, assim, né, na equipe do transplante. Então, essa questão da ponte para o transplante, do downstaging, do hepatocarcinoma, isso é feito bastante, assim, né, se vocês passarem na equipe, vocês vão ver. Quando a gente passou dessa fase, agora a gente vai, então, bom, esse paciente vai para transplante, é uma equipe gigantesca que tem que estar envolvida, porque a gente precisa dar avaliação e acompanhamento da gastroenterologia, né? Como são pacientes que às vezes têm varizes esofágicas, eles sangram, pacientes que têm ascite, eles têm PBE, pacientes que precisam do tratamento do vírus C, enfim, muitas coisas, a gente precisa muito dessa conexão, né? Desse envolvimento da gastro barra hepatologia. A gente tem a equipe de enfermagem que tem que orientar o paciente, como é que ele vai se comportar no pós-transplante, o que ele pode esperar, assim, como é que ele tem que usar os medicamentos, quais são os comprometimentos que ele vai ter que ter, o que ele precisa saber quando ele está sendo listado, o telefone dele está sempre ligado, entende? A enfermagem, a assistente social, eles atuam muito nessa questão. O psicólogo, ele não vai ter um papel de vetar o transplante, mas daqui a pouco ele pode identificar alguma patologia mais grave naquele paciente, que talvez ele precise até de tratamento psiquiátrico. E tem questões psiquiátricas que também podem contraindicar o transplante. Então, todas essas equipes, elas têm que ter um papel, primeiro, de saber se aquele paciente está apto para realizar o transplante, e a outra coisa é identificar possíveis fatores que a gente possa trabalhar nesse paciente antes e depois dele ser transplantado. Alguns pacientes precisam fazer transplante duplo, já tem insuficiência renal de fígado e rim, então a nefrologia nesse caso é importante. Muitos pacientes se comportam de uma maneira que eles talvez tivessem uma função renal limítrofe, mas depois do transplante, como é uma cirurgia que envolve troca de volemia, uma cirurgia longa, enfim, às vezes o paciente precisa de hemodiálise, então isso já é bom ser avaliado antes, qual é a chance desse paciente ir para a hemodiálise após o transplante. A gente tem que fazer uma triagem de toda a sorologia daquele paciente, para ver se ele já teve contato com vírus B, vírus C, se ele tem toxoplasmose ou não, porque citomegalovírus são doenças que podem depois ser ativadas com a imunossupressão. A gente vê se esse paciente não é muito obeso, né? O paciente obeso, acima de obesidade grau 2, obesidade grau 3, o transplante começa a se tornar bem arriscado para ele, porque a cirurgia já fica muito difícil, né? Então, a gente tem que avaliar essa questão da obesidade também no pré, até para depois do transplante o paciente não desenvolver
uma doença hepática gordurosa, um NASH, até em cima de um órgão transplantado, que pode acontecer também. Então, é uma questão que envolve muitos profissionais, tá? Então, eu acho que o meu tempo já tem mais um pouquinho. Então, falando assim, eu já expliquei para vocês que o tipo de transplante mais realizado no Brasil ainda é o doador falecido, né? E quando a gente trata de um transplante de doador falecido, a gente tem que avaliar muito bem aquele doador, porque o cuidado com o doador, quando a gente tem um diagnóstico de morte encefálica, ele é muito importante para um bom desfecho do transplante. A gente precisa cuidar, né? Quem está na UTI com aquele doador, os hospitais, muitas vezes são hospitais do interior, eles têm que saber que eles não estão com uma pessoa em óbito lá, eles estão com o doador. Então, eles têm que manter aquele paciente com uma hidratação adequada, eles têm que cuidar a questão do uso de vasopressor, eles têm que cuidar se o doador está urinando ou não está, eles têm que fazer exames no doador, não podem largar o doador num canto na UTI e achar que vai ficar tudo bem, porque depois a qualidade do órgão ela vai ser comprometida, né? Então, isso é uma mentalidade que a gente ainda tem que trabalhar bastante aqui em alguns hospitais menores do Brasil. Isso impacta muito no resultado. Então, quando a gente escolhe, né, vai ser ofertado um doador baseado no tipo sanguíneo e a equipe vai escolher se vai aceitar ou não aquele doador baseado em tamanho também. A gente não pode colocar um fígado muito pequeno numa pessoa que pesa mais do que 100 quilos. A gente precisa ter uma compatibilidade de tamanho. Do mesmo jeito, a gente não pode colocar um fígado de 1.800 gramas numa mulher pequena que pesa 45 quilos. A gente não vai conseguir acomodar isso na cavidade. A gente tem que saber se o nosso receptor tem cirurgia prévia, se o nosso receptor tem ascite, se o nosso receptor tem trombose de veia porta, enfim, são muitas variáveis que a gente tem, às vezes, alguns minutos, 20 minutos, para decidir e reportar uma resposta central, chamar o nosso receptor e tudo se organizar dentro de um tempo hábil. As soluções que a gente usa hoje na cirurgia de captação de órgãos, né, nos doadores, elas são soluções que é o IGL, ele permite para o fígado um tempo de reperfusão, ou seja, do momento em que tu captou até o momento em que tu implantou esse fígado de até 12 horas. Isso estourando. O ideal, claro, quanto menos tempo, melhor. Então, a gente tem, de certa forma, correr com todo esse processo para que a gente consiga tentar realizar esse transplante com até 8, 10 horas, talvez, mas 8, 7, 8 horas de isquemia, que a gente chama, né? Então, é uma questão que envolve bastante agilidade da equipe, também de enfermagem. Então, em relação a tempos de isquemia, o que a gente trabalha hoje, né? A gente trabalha com uma isquemia fria, né? Então, isquemia fria, o que é? É do momento onde a gente clampeou aquele fígado, ou seja, fez a perfusão no doador, a gente vai colocar o fígado no gelo, né? E aí a gente vai colocar esse fígado de novo na cavidade do receptor. Então, esse período que o fígado ficou no gelo é chamado de isquemia fria. Do momento onde o fígado entra no receptor e a gente começa a fazer as anastomoses, ele já está dentro do receptor, isso conta isquemia quente. Então, uma isquemia quente ideal, ela é entre 25 e 30 minutos, abaixo disso, que é até a reperfusão da veia porta. Então, é um tempo, assim, que a gente tem que ter certa agilidade para não deixar se estender muito. E a isquemia fria é aquela que eu falei do tempo da solução de preservação, que vai até no máximo com o IGL, que é o que a gente usa hoje, em torno de 12 horas. Filha, encosta a porta aqui para mim, por favor. Duda, encosta a porta, por favor. Obrigada. Então, aqui é um desenho mostrando... Na verdade, tem umas coisas aqui que nem se faz mais, mas aqui foi o desenho mais claro ali que eu tinha encontrado naquele momento. Mas, então, assim, aqui está mostrando uma imagem de como que se faz o transplante do que eles chamam de técnica clássica, né? O que é técnica clássica, tá? Então, é quando a gente pega e resseca a veia cava do receptor junto com o fígado. Então, o fígado vai sair em bloco com a veia cava. Então, quando a gente vai colocar o outro fígado, quando a gente vai implantar, colocar o enxerto, a gente faz uma sutura, tanto na suprahepática, quanto naquela cava
inferior que a gente também ressecou para tirar o fígado. Então, essa é a técnica clássica. Hoje em dia não é a técnica mais escolhida no mundo, porque pode ser feita, pode, mas por quê? Para fazer essa técnica clássica, a gente precisa excluir a veia cava do receptor. E nesse momento que a gente exclui a veia cava dele, que são aqueles que eu falei para vocês, entre 25 ali e 30 minutos, ele fica sem retorno venoso. Então, assim, é um momento onde muitos pacientes não toleram, né? E às vezes podem descompensar por causa disso. Uma alternativa que se desenvolveu, que hoje é o que a gente mais tenta fazer, que é o que mais faz no mundo, é o que a gente chama de preservação de cava com piggyback. Então, o que é isso? É como se fosse fazer uma hepatectomia direita, que vocês veem às vezes para tumor, que tem que soltar todos aqueles raminhos que vão para a cava, então a gente solta todos aqueles raminhos, e aí preserva a cava e só faz a ressecção aqui em cima da suprahepática. Então, dessa forma, a gente não precisa fazer um clampeamento total de cava no receptor, tá? Então, a gente coloca o fígado, a gente primeiro faz essa anastomose aqui, depois a gente vai, claro, já está tudo secado, né? O fígado ruim já saiu, então a gente coloca primeiro essa anastomose da suprahepática, depois a gente faz a anastomose da veia porta, né? E depois a gente faz a anastomose da artéria hepática e, por último, a via biliar. Nesse exemplo aqui, eles colocam um tubo, né, um CARE para drenagem da via biliar, mas não se faz mais isso hoje em dia, tá? Dificilmente se usa um grande CARE, então, como eu falei, algumas coisas desse desenho aqui não se fazem, mas o resto é bem isso mesmo, tá? Então, essa é a ideia da técnica do transplante. Essa aqui é uma esquematização do que eu falei para vocês quando a gente preserva a cava. Então, a gente vai clampear somente as suprahepáticas, às vezes a suprahepática em um pedacinho de cava, assim, para fazer um ósteo comum. Então, a gente vai unir esses ósteos aqui, ó, para fazer um ósteo comum e fazer o implante, então, com a veia hepática que vem do enxerto, tá? Eu tenho tempo? Nossa, só 10 minutos. Tá, então eu vou... Talvez eu fale um pouco mais a técnica e aí, de repente, a gente deixa as complicações. Se vocês quiserem, eu falo uma outra aula de complicações para vocês, para a gente não estourar muito no tempo aqui também, até porque eu tenho uma reunião às 8, então eu não vou conseguir. Mas, então, assim, vamos combinar, assim, para finalizar, para finalizar hoje, aí vocês ainda têm uns minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta para mim, eu vou falar um pouquinho sobre o split, tá? Então, assim, o que é o split? Tá? O split é uma técnica que foi desenvolvida para a gente beneficiar dois receptores com um órgão. Então, é um doador, que tem que ser um doador bom, não pode ser um doador marginal, né? Tem que ser um doador relativamente jovem, relativamente estável, sem muita dose de vasopressor, enfim, que a gente vai pegar o que a gente vai retirar aquele fígado, botar ele no gelo, e aí a gente vai fazer uma secção anatômica dele para que o lobo esquerdo vá para uma criança, ou o segmento lateral esquerdo, se é uma criança pequena, e o lobo direito fique com um adulto, que não pode ser um adulto muito grande. Então, dessa forma, com um doador, a gente conseguiria fazer 2 transplantes, tá? Isso é uma técnica que ela ainda é bastante feita nos Estados Unidos, né? Não é, mas ainda é feita. No Brasil é pouco realizada, mas pode ser realizada. Por quê? Porque ela envolve uma questão logística muito grande, de a gente conseguir que 2 equipes distintas concordem numa situação e façam essa bipartição, sendo que os 2 fígados têm que estar inteiramente viáveis para o implante, né? Então, a gente não pode ter lesão de nenhuma estrutura quando se faz essa bipartição. Então, normalmente, a gente faz o que a gente acaba deixando para quem o receptor adulto do lobo direito uma artéria maior, mais comprida, e a artéria menor vai para a criança. E a questão da via biliar, muitas vezes, devido a questões de preservação e de cirurgia, pode ter comprometimento de via biliar, e a gente tem maior risco de complicações nesses doadores, tá? Então, é uma técnica possível, ela existe e poderia ser feito mais, sim, se a gente tivesse uma melhor condição de preservação dos nossos doadores, como eu falei antes para vocês, e uma questão técnica mais organizada entre as equipes que fazem o adulto e o pediátrico, né? Mas essa é uma outra opção.
E uma outra opção também para a gente maximizar, né, quanto mais transplantes são feitos, é o chamado transplante dominó, que é um transplante que pode ser feito tanto em crianças como em adultos. Qual que é a lógica do transplante dominó? É uma pessoa, um doador, que ele tenha, pode ser um doador vivo, pode ser um doador falecido, enfim, esse doador ele vai doar o fígado para um receptor que tem uma doença metabólica, ou seja, para aquela pessoa que tem a doença, o fígado dela não ajuda, mas estruturalmente o fígado é normal. Então, ele pode ser usado numa outra pessoa que tem uma cirrose X, por exemplo. Então, dessa forma, eu tenho um doador saudável, seja um doador vivo, que vai doar um pedacinho de fígado para uma criança, ou um doador falecido, que vai doar um órgão inteiro, por exemplo, para um adulto com PAF, e aquele fígado que naquela pessoa doente não funciona, funciona em outra. Então, ele é um dominó, né? Então, essa é a lógica de uma outra estratégia para a gente maximizar os doadores. Deixa eu ver se eu consigo finalizar aqui. Gente, desculpa que eu me alonguei, mas assim, acho que eu falei muito. Tô até com a minha boca seca. E vocês não perguntaram nada. Então, eu não sei se vocês ouviram ou se vocês entenderam, ou se tá tudo bem ou tá tudo mal, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não vou conseguir falar tudo que eu tinha programado, que vai ficar muito corrido, vai ficar muito pesado mesmo. Mas, assim, só para ter uma ideia geral, assim, da questão do transplante, e, como eu falei, se vocês quiserem, se a Angélica quiser alguma outra aula, que a gente entre mais na questão das complicações, enfim, eu tenho uma outra aula toda sobre complicações, e uma outra aula toda sobre pediátrico, então não vou conseguir falar do pediátrico agora para vocês, porque já estamos quase lá. Então, vou fechar aqui o microfone, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Davi, tu participou dos transplantes, eu estou te vendo aí. Oi, professora, boa noite. Primeiro que nada, parabéns, professora, muito boa apresentação, assim, eu não tinha ideia que tinham tantos critérios, assim, ali de Milão, eu conhecia 2 ou 3, assim, mas eu não conhecia que tinham vários mesmo, assim, para o transplante. Achei interessante esse quadro que você mostrou da sobrevida, assim, com relação ao tamanho e ao número das lesões, assim, bem interessante mesmo. É que, como eu disse, assim, acho que é importante vocês terem, porque até a gente começar a trabalhar com isso, a gente não tem noção de como que as coisas funcionam. E às vezes vocês são chamados como residentes ou para ir numa captação ou para ir no implante. E às vezes vocês chegam lá e, transplante de fígado, entendeu? Só que todo o resto, né, tem que acontecer antes ou até depois para que a gente chegue lá. E como eu falei, os problemas eles também vão acontecendo, né? Então, a questão do Milão, vocês viram e mexe, participam das discussões, e vocês também estão na cirurgia de fígado, né? E vocês sabem que um paciente que pode ser ressecado, ele vai ser ressecado, né? Então, se ele for um cirrótico Child A, que não tenha plaquetopenia, que não tenha varizes, que tenha uma quantidade de fígado ok para ele poder ser ressecado, ele vai ser ressecado. Só que aquele que está no limbo e a gente vai ressecar, o que vai acontecer com ele? Ele vai descompensar. Então, a gente tem que saber que não adianta passar do ponto no paciente cirrótico porque ele realmente ele descompensa, né? E a questão do Milão, como eu falei, assim está sendo muito discutido a questão de expandir, né? Expandir os critérios, não ficar assim, porque tem muitos pacientes que têm uma biologia tumoral, que o tumor ele cresce, alguns, né? Tu acompanha o paciente 3 meses, o tumor e aí tu pensa, nossa, era 5,3 centímetros, ele saiu, sabe? Então, são coisas que alguns lugares já estão flexibilizando, tá? Mas obrigada, Davi. Se mais alguém que participou de algum transplante queira fazer alguma pergunta, alguma coisa que
enfim, ou quer dividir alguma coisa, pode falar. Eu queria só fazer uma pergunta, professora, posso? Sim, por favor. Aquele critério de exclusão dos pacientes que têm alfa-feto maior que 1.000 não é usado no Brasil. Na verdade, assim, o que acontece? Quando a gente precisa pedir uma, como eu falei, autorização, né? Que eu não cheguei a entrar em muitos detalhes com vocês, mas quando a gente faz aquela carta dizendo todos os critérios, toda a história do paciente, assim, embolizou, não embolizou, blá, blá, a gente coloca também alfa-feto, por exemplo, o paciente vai para TACE, a gente tem que colocar alfa-feto pré-TACE, alfa-feto pós-TACE. Então, 2 ou 3 médicos da Câmara Técnica vão avaliar aquilo ali. Se o paciente for um paciente com uma alfa-feto acima de 1.000, ele não vai ser autorizado por causa do mau prognóstico, né? Então, é claro que tem a questão do número, do tamanho, mas também tem todas essas coisas na história desse paciente que a Câmara Técnica vai avaliar. E eles vão nos dar o ok ou não. Dificilmente a gente vai pedir para um paciente desses, né, transplante, porque, como eu disse, o transplante não pode ser fútil, né? A gente tem que saber que a gente tem que transplantar quem vai se beneficiar, e lembrando que o transplante vem de um pool que é público e que a gente tem que beneficiar a sociedade como um todo, né? A gente não pode só, no transplante, com o doador falecido, a gente não pode só pensar no indivíduo. Quando a gente passa por um transplante intervivos, a gente pode flexibilizar um pouco mais e o paciente pode estar ciente disso, ele pode dar o ok dele, como, por exemplo, um paciente que não está em critérios de transplante falecido, a gente conversa com a família, eles têm um doador vivo, eles assinam um termo de que eles estão cientes de que se eles optarem pelo doador vivo, eles estão cientes do risco e caso o transplante deles venha a ter algum problema, eles não têm direito de retransplantar. Então, entendem? É uma coisa assim que pode ser feita, mas é que acontece, o paciente está assumindo o risco, a gente não está colocando outras pessoas que, né, estão assumindo esse risco junto, que é uma questão um pouquinho maior, né? Mas obrigada por trazer isso, eu esqueci de falar da questão da alfa-feto super alta mesmo. Eu que agradeço, obrigado. Então tá, gente, espero ter ajudado vocês e se quiserem mais alguma coisa, estamos sempre à disposição ali. E um bom abraço, eu tô saindo de férias, na verdade eu estou de férias e por isso que eu não estou em casa, eu tô aqui no quarto aqui do hotel, mas vai ficar disponível a gravação para quem não assistiu, tá bom? Tá bom, professora. Muito obrigado. Tchau, um abraço. Obrigado, professor.